Eu nunca fui o tipo de homem que acredita em destino. Acredito em contratos, em cláusulas, em números que fecham no final do mês. Acredito em reuniões que começam na hora certa, em decisões tomadas com a cabeça fria e em acordos que não deixam margem para interpretação. Fui criado assim, moldado assim, dado. Meu pai, Oswaldo Duarte, passou 30 anos construindo uma holding de construção civil do zero. E passou os mesmos 30 anos me ensinando que sentimento é fraqueza, que hesitação é derrota e que o mundo pertence a quem assina primeiro. Eu aprendi bem, talvez bem demais. Aos 38 anos, eu tinha tudo que ele me ensinou a querer. Uma mansão no Morumbi, uma holding com 6 subsidiárias, uma conta no exterior e um nome que abria portas em qualquer sala de negócios da cidade. Não tinha esposa. Não tinha filhos, não tinha ninguém esperando em casa quando eu chegava às 11 da noite com a gravata afrouxada e o celular ainda quente de reunião. Mas eu não sentia falta. Ou pelo menos era isso que eu me convencia toda noite enquanto jantava sozinho numa mesa que cabia 12 pessoas. Meu pai morreu há 6 meses, infarto fulminante. 68 anos, o coração que nunca perdoou ninguém finalmente cobrou a conta. Eu estava numa reunião em São Paulo quando recebi a ligação. Fechei o laptop, peguei o carro. Cheguei no hospital a tempo de ver o corpo. Não o homem já tinha ido. No velório eu não chorei. Não porque não sentia, mas porque ele me ensinou que homem não chora em público. E eu, idiota obediente que sempre fui, segui a regra até no dia em que enterrei o único professor que tive na vida. 3 semanas depois do enterro, sentei com o Dr. Fábio, meu advogado de confiança, 20 anos trabalhando com a família, para ouvir o testamento. Eu esperava o óbvio, a holding para mim, os imóveis divididos, alguma doação para a instituição religiosa que meu pai frequentava. Era o roteiro natural, previsível, seguro. Não foi nada disso. Você precisa entender o que eu senti quando o Dr. Fábio começou a ler aquela cláusula. Ele leu devagar, como quem sabe que a bomba vai explodir e quer dar tempo para o outro sair da sala antes. Mas eu não saí. Fiquei parado na cadeira de couro do escritório, enquanto as palavras iam caindo uma por uma como pedras dentro d'água. A presidência da holding Duarte só será transferida ao meu filho, Renato Oswaldo Duarte, se ele estiver legalmente casado até a data do seu 39º aniversário. Caso essa condição não seja cumprida, a empresa será colocada em processo de venda e o valor integral será doado a instituições de caridade previamente definidas. Eu ouvi, reli mentalmente, olhei para o doutor. Fábio, ele tirou os óculos, esfregou o olho, que era o jeito dele de dizer, eu sei, mas não tenho o que fazer. Isso é válido? Minha voz saiu mais seca do que eu esperava. Infelizmente, sim. Consultei 3 especialistas em direito sucessório. A cláusula é válida, registrada em cartório e juridicamente blindada. Seu pai foi meticuloso. Meticuloso. A palavra mais suave que alguém já usou para descrever uma armadilha. 30 anos construindo uma empresa do zero. 30 anos me ensinando a ser duro, eficiente, imbatível. E no último ato da vida dele, meu pai me deixou uma cláusula matrimonial como se eu fosse personagem de novela das 6. Como se casamento fosse algo que se resolve com prazo e assinatura. Sabe o que é mais irônico? Ele nunca me apresentou uma mulher, nunca me perguntou se eu namorava, se eu queria família, se eu era feliz. Em 38 anos de vida, meu pai me perguntou sobre faturamento, margem de lucro, participação de mercado, nunca sobre o coração. E agora, do túmulo, ele me mandava casar em 30 dias. Tentei contestar na justiça. O Dr. Fábio já sabia que ia ser inútil. Me avisou antes de eu contratar o escritório especializado. Gastei 2 semanas e uma fortuna em honorários para ouvir o que ele já tinha me dito. A cláusula era de ferro. Meu pai conhecia advogados melhores que os meus. Então, numa manhã de segunda-feira, 28 dias antes do meu aniversário de 39 anos, eu liguei para o doutor.
Fábio com a única solução que me restava. Fábio, eu preciso de uma esposa. Não de um casamento, de uma esposa. Contrato de 2 anos, tudo documentado. Ela recebe uma mensalidade durante o período e uma indenização no divórcio. Sem envolvimento emocional, sem complicação. Eu preciso de uma mulher que entenda que isso é um acordo comercial e nada mais. O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. Renato, você sabe que isso é... Eu sei o que é. Você consegue ou não consegue? Ele conseguiu. Levou 1 semana, não foi fácil. E você precisa entender por quê. Porque nenhuma mulher de bom senso quer casar com um homem que ela mal conhece, por contrato, com data de vencimento. Por mais dinheiro que tenha na proposta, a maioria ouvia a proposta e desligava. Algumas riam. Uma mandou um palavrão por mensagem de voz que até hoje eu respeito pela criatividade. E então o Dr. Fábio me ligou numa tarde de quinta-feira. Renato, encontrei uma situação. Ele nunca dizia, encontrei uma pessoa. Era sempre uma situação. Porque para ele, igual a mim, tudo era logística. É uma jovem de 27 anos, florista. Mora com a avó idosa numa casa que está ameaçada de leilão judicial por causa de uma dívida antiga do pai dela. 380 mil reais. O pai morreu quando ela tinha 15 anos e deixou a dívida. O leilão é em 45 dias. Ela aceita? Ainda não conversei com ela, mas a situação dela é... Ele pausou, desesperado o suficiente para pelo menos ouvir. Eu não gostei da palavra desesperada, mas eu também tinha prazo. E quando você tem prazo, você para de ter o luxo do desconforto moral. No dia seguinte, o Dr. Fábio foi até uma floricultura num bairro popular da Zona Sul. Eu não fui, por escolha deliberada. Não queria que ela sentisse pressão da minha presença. Queria que fosse uma conversa limpa, uma proposta de negócio como qualquer outra. Ele me ligou 2 horas depois. Eu estava no escritório, fingindo revisar um relatório trimestral enquanto esperava. Ela recusou de imediato. Quanto tempo você deu para ela pensar? Ela não pediu tempo, disse que não se vendia. E você explicou que não é. Eu expliquei tudo, Renato. Ela é inteligente, entendeu perfeitamente a proposta e recusou. Fiquei em silêncio por um momento. Uma florista de bairro com uma dívida de quase 380 mil reais e um leilão em 45 dias, recusando uma proposta que pagaria tudo isso e ainda deixaria dinheiro sobrando. Por princípio. Senti algo que eu não esperava sentir naquele momento, respeito, genuíno, involuntário. E o que ela disse exatamente? Ela disse, eu não me vendo. Essas palavras. Fiquei pensando nessa frase o resto da tarde. Eu não me vendo. Simples, direta, sem rodeio. A frase de alguém que tem pouco e ainda assim sabe o que não está à venda. Pedi para o Dr. Fábio voltar no dia seguinte, dessa vez com os números na mesa e com uma versão da proposta que eu reescrevi pessoalmente durante a madrugada. Não com mais dinheiro, com mais respeito. A proposta revisada deixava explícito nenhuma obrigação de natureza íntima. O contrato não previa convivência forçada além das aparências públicas necessárias. Ela teria quarto próprio na mansão, autonomia total durante o dia e, ao fim dos 2 anos, divórcio consensual com pensão vitalícia para a avó. O Dr. Fábio voltou. Dessa vez, ela ouviu tudo. Fez perguntas. O Dr. Fábio me disse depois que as perguntas dela eram cirúrgicas. Queria saber o que exatamente era esperado dela. O que significava manter as aparências. O que acontecia se ela quisesse sair antes dos 2 anos. E então ela pediu um dia para pensar. Eu soube depois. Ela foi conversar com a avó, Dona Teresa. 74 anos, bengala, voz firme e opinião mais firme ainda. A avó disse que preferia perder a casa a ver a neta se humilhar. Luísa respondeu que não era humilhação, era estratégia. Que em 2 anos ela voltava, inteira.
Na manhã seguinte, o Dr. Fábio me ligou com 3 palavras. Ela vai assinar. O casamento foi marcado para 15 dias depois, civil, num cartório do centro. Sem festa, sem flores, sem convite, sem lista de presente. 2 testemunhas, o Dr. Fábio e a avó dela. Eu de terno escuro, ela de vestido branco simples que o contrato cobriu. Eu cheguei 10 minutos antes. Fiquei parado na calçada em frente ao cartório, olhando o movimento da rua. Um homem que ia entrar num cartório para casar com uma mulher que mal conhecia, empurrado pelo testamento de um pai que nunca soube como dizer que o amava. Ela chegou com a avó. De longe, eu a vi pela primeira vez de verdade. Não na descrição do Dr. Fábio, mas ao vivo. Cabelo castanho, ondulado na altura dos ombros, jeito de andar firme mesmo de salto que claramente ela não estava acostumada. Vestido branco, que era simples, mas ficava bem nela de um jeito que vestidos de 10 mil reais não ficariam. Ela me viu. Não sorriu. Eu também não. A gente se cumprimentou com um aceno de cabeça, como 2 executivos antes de uma reunião difícil. Dentro do cartório, o juiz leu as partes legais. Perguntou se eu aceitava. Eu disse sim. Perguntou se ela aceitava. Ela disse sim. Nenhum de nós olhou para o outro quando disse. O juiz declarou casados. Não houve beijo. Nunca combinamos beijo. Não estava no roteiro. O Dr. Fábio apertou minha mão. Dona Teresa abraçou Luísa e chorou. Não de alegria, de preocupação. Eu vi a avó sussurrar algo no ouvido dela. Luísa fechou os olhos por 1 segundo e assentiu. Saímos do cartório marido e mulher, sem amor, sem beijo, sem olhar nos olhos. Só um contrato assinado e um prazo cumprido. Mas enquanto eu abria a porta do carro para ela entrar, por educação, não por romantismo, e ela passou por mim com aquele leve cheiro de terra e flor que vinha do vestido dela, eu pensei numa coisa que não estava em nenhum contrato, em nenhuma cláusula, em nenhum parágrafo que o Dr. Fábio redigiu. Pensei, quem é essa mulher? E essa pergunta, simples, involuntária, completamente fora do meu controle, foi a primeira rachadura no muro que eu passei 38 anos construindo. Eu ainda não sabia. Mas o destino em que eu não acreditava já tinha começado a trabalhar. Eu não sei se você já entrou num quarto de hotel sabendo que deveria sentir alguma coisa e não sentindo nada, ou pior, sentindo tudo errado. A suíte presidencial do hotel era o tipo de coisa que aparece em revista de arquitetura. Teto alto, janelas do chão ao teto com vista para a cidade, uma cama king size com lençóis de algodão egípcio que custavam mais por metro quadrado do que o salário mensal de muita gente. Lustre de cristal, sofá de couro bege, uma banheira de imersão que cabia 3 pessoas confortavelmente. E no chão, pétalas de rosa vermelhas espalhadas num caminho que ia da porta até a cama. Eu não pedi as pétalas. O hotel fez automaticamente. Era pacote de lua de mel. Eu tinha reservado a suíte sem pensar nisso, e quando a porta se abriu e as pétalas estavam lá, eu senti uma irritação pequena e absurda, porque aquelas flores no chão criavam uma atmosfera que não tinha nada a ver com o que aquela noite era. Aquela noite era uma formalidade, uma cláusula cumprida. Nada mais. Luísa entrou depois de mim. Ficou parada na entrada por alguns segundos, olhando o quarto inteiro com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Não era deslumbramento. Ela não ficou de boca aberta. Não exclamou nada. Era mais como alguém que está catalogando um ambiente desconhecido antes de decidir como se mover dentro dele. Inteligente, contida. Ela disse, isso tudo é... E parou no meio da frase, como se tivesse pensado melhor antes de terminar. Eu completei. Do hotel. Eu não pedi. Ela assentiu. Eu sei. Coloquei o paletó numa cadeira. Na mesa havia uma garrafa de champanhe, num balde de gelo e 2 taças. Servi as 2. Entreguei uma para ela. Ela aceitou sem comentário.
Sentou na poltrona de veludo azul, rígida, as mãos na taça, as costas não encostando no encosto. Eu sentei na poltrona do lado. A cidade lá embaixo piscava pela janela. 30 andares de silêncio entre nós e o mundo. Brinquei com a taça por um segundo. Levantei. Ao contrato. Ela levantou a dela. Ao contrato. Bebemos. Nenhum dos dois olhou para o outro enquanto fazia isso. Você precisa entender o que é aquele silêncio. Não é o silêncio confortável de duas pessoas que já se conhecem e não precisam preencher o espaço com palavras. É o silêncio tenso de duas pessoas que assinaram um documento umas horas antes e agora estão num quarto de hotel com uma cama de casal e uma convenção social chamada Noite de Núpcias, pairando no ar como fumaça. Eu não sou ingênuo. Sabia que a situação tinha um peso que o contrato não resolvia. O Dr. Fábio tinha sido claro. Nenhuma obrigação íntima. Mas, clara ou não, a obrigação social existia. E os dois sabíamos disso sem precisar falar. Me levantei. Tirei o paletó que já estava na cadeira. Afrouxei a gravata. Depois tirei a camisa. Não por sedução, não por intenção. Estava quente. Era hábito. Em casa, eu tirava a camisa assim que chegava. Não pensei no contexto. Quando olhei para ela, Luísa tinha desviado o rosto. Olhava pela janela com uma aplicação de atenção que a cidade não merecia naquele momento. E então eu entendi o que eu tinha feito sem pensar. Luísa, ela virou devagar. Eu não vou te forçar a nada. Eu não sou esse tipo de homem. Ela me olhou por um segundo. Os olhos dela eram castanhos. Eu sei que parece detalhe pequeno, mas foi a primeira vez que eu olhei de verdade. Não como parte de uma transação, como uma pessoa. E os olhos dela tinham uma coisa que eu raramente via em reunião de diretoria. Honestidade crua, sem filtro. Ela disse, eu sei. O contrato diz isso. Eu não estou falando do contrato, eu estou falando de respeito. A frase saiu antes de eu calcular. E quando saiu, vi que ela a recebeu de um jeito diferente do que eu esperava. Não com alívio imediato, com surpresa, como alguém que estava preparada para um tipo de homem e encontrou outro. O silêncio depois da frase foi diferente do primeiro. Menos tenso, mais pesado, mas de um jeito diferente. O jeito que uma conversa fica pesada quando começa a ser real. Ela se levantou da poltrona. Devagar. Caminhou até onde eu estava. Não era um movimento de sedução. Era um movimento de decisão. Como alguém que estava prestes a fazer algo que tinha pensado bastante antes de executar. Parou na minha frente. Colocou a mão no meu peito. Não com força, com leveza. A palma aberta, os dedos fechados, o toque de quem não está agarrando, está apenas tocando, para confirmar que é real, que a pessoa do outro lado é real. E então ela disse, Renato, eu preciso te contar uma coisa. Eu nunca estive com ninguém, nunca. Eu sou virgem. Eu congelo quando ouço isso, é a palavra certa, congelo. O raciocínio para, o cálculo para. Tudo o que eu sei fazer automaticamente, avaliar, calcular, responder, simplesmente desliga por 2 ou 3 segundos que parecem muito mais. A mão dela ainda estava no meu peito. Eu ouvia meu próprio coração batendo por baixo dela. E pensei, de forma absolutamente involuntária, ela também está ouvindo. Recuei. 1 passo. 2. Sentei na poltrona. Passei a mão no rosto. Gesto que faço quando preciso reorganizar os pensamentos, que o doutor Fábio já imitou de mim em reuniões de negociação como se fosse fraqueza, mas que para mim é o único jeito de não dizer a coisa errada na hora errada. Luísa, eu não sabia. Eu sei que você não sabia. Ela continuava de pé. Não veio sentar. Ficou onde estava, com uma postura que não era defensiva nem aberta. Era equilibrada, de alguém que está dizendo a verdade e sabe disso, e não precisa de aprovação para continuar. E eu não tô te contando para te parar. Tô te contando porque eu quero que, se acontecer alguma coisa entre a gente, você saiba quem eu sou.
Eu não sou uma cláusula, eu sou uma pessoa. E essa parte de mim eu nunca dei para ninguém. Fiquei olhando para ela. Preciso que você entenda o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Não foi atração. Bem, não era só isso. Foi algo mais difícil de nomear. Foi a sensação de estar diante de alguém que tem menos poder que você em absolutamente todos os sentidos práticos. E ainda assim está de pé, olhando nos seus olhos, dizendo a verdade sem pedir licença. Eu tinha uma holding de 6 subsidiárias. Ela tinha uma floricultura num bairro popular. Eu tinha pago a dívida da casa dela. Ela tinha aceitado um contrato por desespero. Eu tinha o dinheiro, o nome, o poder jurídico, o apartamento, o carro, o advogado. E ela era a pessoa mais poderosa naquele quarto, porque ela sabia quem era. E eu, 38 anos de vida, 3 décadas construindo uma identidade em cima de números e contratos, não sabia dizer o mesmo. Me levantei, fui até a janela. Fiquei olhando a cidade por um momento. Depois virei para ela. Então, hoje a gente dorme, separados. Você fica com a cama, eu fico com a poltrona. E se algo acontecer entre a gente, vai ser porque os dois querem. Não por contrato, não por convenção. Não porque é noite de núpcias e é isso que se faz. Porque os dois querem. Ela me olhou por um longo segundo e então sorriu. Não foi um sorriso grande, não foi o tipo de sorriso que ilumina a sala. Foi pequeno, discreto, como alguém que esperava uma coisa e recebeu outra, e ainda está processando a diferença. Mas foi real. O primeiro sorriso real que eu vi nela desde o cartório. Obrigada. Não me agradece, é o mínimo. Ela pegou a taça de champanhe que tinha sobrado na mesa. Bebeu o resto. Colocou a taça de volta. Olhou uma última vez para mim. Não com sentimento, não com gratidão excessiva, só com aquele olhar direto que ela tinha. E foi em direção à cama. Tirou o sapato. Dobrou o véu que estava jogado na cadeira. Deitou com o vestido de noiva ainda, porque mala não tinha, porque noite de núpcias de verdade não estava nos planos. Puxou o lençol até o ombro. E em menos de 10 minutos, pelo ritmo da respiração, eu sabia que ela estava dormindo. Eu fiquei na poltrona. Peguei a taça que sobrou. Bebi devagar. Olhei o teto com o lustre de cristal que ninguém tinha pedido. Olhei as pétalas de rosa no chão que eu não tinha mandado colocar. Olhei a cidade lá fora com seus 30 andares de distância. E fiquei ouvindo ela respirar. Tem algo absolutamente desconcertante em ouvir alguém dormir quando você não consegue. Especialmente alguém que você não conhece. Especialmente num quarto de hotel que deveria ser apenas uma formalidade contratual. Ela dormia com uma tranquilidade que me irritou levemente. Não por maldade, mas porque eu estava ali com a cabeça girando em 1000 direções e ela tinha simplesmente fechado os olhos e partido. Como se, depois de dizer o que precisava dizer, o corpo dela tivesse se permitido descansar. Missão cumprida. Verdade dita. Pode dormir. Eu fiquei me perguntando como era isso. Dizer a verdade e depois simplesmente descansar. Nunca aprendi essa habilidade. Meu pai não ensinava. Meu pai ensinava a guardar, a calcular, a usar a informação no momento certo. Nunca a simplesmente falar e soltar. Em algum momento depois da meia-noite me levantei. Peguei uma manta que estava dobrada no sofá. Cobri ela. O vestido de noiva não aquecia bem. E o ar-condicionado do hotel era gelado. Ela não acordou. Não se mexeu, apenas respirou. Voltei para a poltrona, fiquei ali até o amanhecer. Não sei exatamente em que momento dormi, se é que dormi. Lembro de ver o céu clarear pela janela. Lembro de ouvir os primeiros sons da cidade chegando de 30 andares abaixo. Lembro de olhar para ela na cama. De lado, o cabelo castanho espalhado no travesseiro branco, a manta que eu tinha colocado ainda no lugar.
E lembro de pensar uma coisa que não estava em nenhum contrato, que o Dr. Fábio não tinha previsto, que meu pai certamente nunca imaginou quando escreveu aquela cláusula maldita no testamento. Eu não sei nada sobre essa mulher. E por algum motivo que eu não consigo explicar, isso me incomoda de um jeito que nunca me incomodou antes. Incomodava porque eu queria saber. Não por estratégia, não por necessidade contratual. Queria saber quem era Luísa, a que horas ela acordava, o que ela comia no café da manhã, o que ela pensava quando estava sozinha na floricultura arrumando as rosas no balde. Queria saber o que a tinha feito guardar aquela parte de si mesma por 27 anos num mundo que ensina as pessoas a descartar tudo que é íntimo o mais rápido possível. Queria saber, e isso era novo, porque eu nunca tinha querido saber nada de ninguém que não fosse útil para alguma coisa. Ela não era útil, ela era necessária para o contrato, para o testamento, para a cláusula do meu pai. Mas o que eu sentia naquela poltrona às 5h40 da manhã não tinha nada a ver com necessidade contratual. Era curiosidade, pura, involuntária, perigosa. Quando ela acordou, eram quase 7 da manhã. Abriu os olhos devagar, olhou o teto, olhou o quarto, lembrou onde estava, virou o rosto e me encontrou na poltrona, sentado, gravata no chão ao lado, terno amarrotado. Ela se levantou um pouco. Você ficou aí a noite toda? Fiquei. Você dormiu? Um pouco. Ela me olhou por um segundo, com aquele olhar que eu ainda estava aprendendo a ler. Depois disse simplesmente, obrigada pela manta. Eu não tinha falado da manta. Ela sentiu. Me levantei. Fui até a janela. A cidade estava acordando lá embaixo, barulhenta e indiferente como sempre. Falei sem virar. Vou pedir café, você toma? Forte, pedi café. E quando chegou, sentamos os dois na pequena mesa perto da janela. Ela com o vestido de noiva amassado de uma noite de sono. Eu de calça e camisa amarrotada. Dois estranhos casados há 12 horas, tomando café numa suíte presidencial, com pétalas de rosa murchando no chão entre nós. E por alguma razão, aquele café às 7 da manhã com ela de vestido amassado foi o café mais honesto que eu tomei em anos. Não disse isso a ela, mas senti. E às vezes, sentir é o começo de tudo. Eu sempre achei que a admiração era algo que se escolhia. Que você olhava para uma pessoa, avaliava, decidia se ela merecia ou não o seu respeito, como uma contratação, como uma aquisição, como qualquer outra decisão de negócio, racional, controlada, sob demanda. Luísa me ensinou que a admiração não funciona assim. Ela não pede licença, não aguarda avaliação, não chega quando você está pronto. Ela simplesmente aparece, num detalhe pequeno, num gesto que você não esperava, numa frase dita de passagem que fica ecoando na sua cabeça durante dias sem você entender por quê. A mansão no Morumbi tinha 700 metros quadrados construídos, 4 suítes, uma sala de jantar que nunca recebia jantares de verdade, uma piscina que eu usava 2 vezes por ano e um jardim nos fundos, que existia mais no projeto arquitetônico do que na realidade. Quando comprei a casa, o corretor me vendeu o jardim como um dos grandes diferenciais. 5 anos depois, o jardim era um retângulo de terra seca com algumas plantas resistentes que tinham sobrevivido por teimosia, não por cuidado. Luísa chegou na mansão numa terça-feira de manhã com 2 malas. Uma grande com roupas, uma pequena que eu não soube o que era até o dia seguinte. Mostrei o quarto dela. Suíte no 2º andar, banheiro privativo, varanda com vista para o jardim. Ela ouviu tudo. Agradeceu. Perguntou apenas uma coisa. Tem jardim nos fundos, né? Vi do carro. Tem. Ninguém cuida. Ela assentiu devagar. Com um olhar que não era de julgamento, era de avaliação. Como uma profissional olhando um problema que já está calculando como resolver. Agora alguém cuida. Na manhã seguinte, às 6 da manhã, ouvi barulho nos fundos. Levantei, achando que era o sistema de irrigação com defeito de novo. Fui até a janela do escritório.
que dava para os fundos, e vi Luísa de joelhos na terra, de calça velha, camiseta larga, cabelo preso com um clipe de plástico, as mãos metidas direto na terra sem luva. A mala pequena era de ferramentas de jardinagem. Pá! Tesoura de poda, suporte para planta, saquinhos de sementes. Ela tinha acordado antes do amanhecer para trabalhar num jardim que não era dela em nenhum sentido que importasse legalmente. Num jardim de uma casa onde ela morava por contrato de um homem com quem tinha casado por necessidade, numa vida que não era a dela e que daqui a 2 anos ela devolveria inteira. E mesmo assim estava lá, de joelhos, com as mãos na terra, às 6 da manhã. Fiquei na janela por mais tempo do que eu deveria. Não sei exatamente quanto. Só sei que quando finalmente me afastei para ir fazer o café, havia algo diferente na forma como eu via aquele jardim e na forma como eu via ela. Ah! O primeiro evento corporativo aconteceu 2 semanas depois do casamento. Jantar de negócios com investidores do setor. O tipo de coisa que eu frequentava há 15 anos de terno escuro e conversa calibrada. A novidade era que agora eu tinha uma esposa. Luísa foi ao salão 2 dias antes, por iniciativa própria, sem eu pedir. Voltou com o cabelo igual. Ela não mudou o cabelo. Voltou com as unhas feitas, discreta, cor neutra, e com uma expressão de quem tinha feito o necessário sem exagerar. O vestido era emprestado de uma amiga. Ela me contou no carro. Eu disse que a gente podia comprar um. Ela disse, esse tá bom. Tom de quem encerra o assunto. No evento, o salto alto foi o problema. Ela não estava acostumada. Usava salto no máximo em casamento de prima, me disse mais tarde. No meio do coquetel, pisou numa emenda no carpete e o tornozelo virou. Eu estava do lado. Segurei o braço dela antes de ela cair. Ela olhou para mim, eu olhei para ela. Por um segundo os dois ficamos assim, eu com a mão no braço dela, ela equilibrando num salto que atraiu. E então ela riu, não de nervoso, de verdade. Aquele tipo de riso que vem quando a situação é suficientemente absurda e a pessoa é suficientemente honesta consigo mesma para achar graça em vez de fingir que não aconteceu. Eu caminho melhor descalça. E eu ri também. Não lembro a última vez que ri num evento corporativo sem calcular o efeito social do riso. Aconteceu antes de eu decidir. Ela ficou descalça o resto do jantar. Deixou os sapatos debaixo da cadeira e atravessou o salão em meia de seda, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E o mais espantoso, ninguém achou estranho, porque ela não estava constrangida. E quando você não está constrangido, as pessoas ao redor não têm material para usar contra você. Aprendi isso assistindo ela naquela noite. Nos jantares, ela falava com os garçons pelo nome, perguntava de onde eram. Agradecia com o mesmo tom que usava comigo, sem distinção de hierarquia, sem aquela condescendência disfarçada de simpatia que eu vejo em tantas esposas de empresário. Ela simplesmente tratava todo mundo como gente, sem esforço, sem performance. Um dos garçons, um rapaz de uns 20 e poucos anos, claramente nervoso com a sofisticação do ambiente, derrubou um copo d'água perto da mesa. Não em cima de ninguém, mas o barulho foi alto e o silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que constrange. O supervisor do salão veio em passos rápidos com o rosto tenso. Luísa olhou para o rapaz e disse, antes que qualquer outra pessoa falasse, acontece, pode pegar outro copo? Com um sorriso direto para ele, não para o supervisor, para ele. O rapaz respirou, o supervisor recuou. A tensão dissolveu em 10 segundos. Eu estava sentado do lado dela. Vi tudo e pensei involuntariamente, eu nunca teria feito isso. Não porque sou cruel, mas porque nunca teria notado que havia algo para fazer. Foi no terceiro evento que o episódio com Maurício aconteceu. Maurício Andrade, 55 anos, sócio minoritário da holding há 14 anos, amigo antigo do meu pai.
do tipo de amigo que aparecia nas festas de fim de ano e sumia quando as decisões difíceis precisavam ser tomadas. Homem de opinião fácil e convicção nenhuma, que sobreviveu no conselho por inércia e por saber de memória o nome da esposa de cada diretor. O jantar era numa churrascaria de alto padrão nos Jardins. 16 pessoas na mesa, sócios, diretores, 2 investidores estrangeiros. Luísa estava ao meu lado. Tinha conversado durante o coquetel com a esposa de um dos diretores, uma mulher de 60 anos que criava cachorros, com o mesmo interesse genuíno de sempre. A conversa sobre raça de cachorro durou 40 minutos. Eu ouvi um trecho. Ela sabia mais sobre Golden Retriever do que eu jamais saberei. No jantar, Luísa foi ao banheiro. Levantou com aquela naturalidade dela, sem pedir licença para a mesa inteira, sem fazer cerimônia. Simplesmente foi. Foi nesse momento que Maurício se inclinou na direção de Renato. Na minha direção, com o copo de vinho a meio caminho da boca e um sorriso que ele claramente achava esperto. "Bonita, hein?" disse em voz baixa. "Mas a gente sabe que é contratada, né? Eu vi o tipo. Não precisa fingir para mim, Renato. Estamos entre amigos." O ar mudou. Não dramaticamente. Não foi o tipo de silêncio que paralisa a mesa. Foi uma mudança interna. Dentro de mim. O tipo de coisa que acontece quando uma linha é cruzada. E você sabe exatamente onde estava essa linha. E exatamente o tamanho do erro de quem a cruzou. Coloquei o copo de vinho na mesa, devagar, com o cuidado de quem está controlando a força que está colocando nas coisas ao redor, porque sabe que se não controlar, vai colocar em outro lugar. Olhei para Maurício, com o olhar que eu reservo para negociações em que a outra parte tentou blefar e quer que eu não perceba. O olhar que diz: "Eu vi. Eu sei que você viu o que eu vi. Agora decida o que quer fazer com isso." Falei baixo. Não precisava falar alto. Ela é minha esposa. Essa conversa acabou. E se eu ouvir você falar dela assim de novo, ou se ela ouvir, você vai perder o assento nessa mesa e nessa sociedade. Estamos entendidos? Maurício abriu a boca. Fechou. As bochechas ficaram levemente rosadas. Levantou as mãos num gesto de recuo. "Calma, Renato, eu só..." "Estamos entendidos?" Uma pausa. "Sim." Voltei ao prato. Maurício voltou ao dele. A conversa ao redor da mesa seguiu sem perceber o que tinha acontecido. Ou se percebeu, foi discreto o suficiente para não demonstrar. Luísa voltou do banheiro 2 minutos depois. Sentou ao meu lado. Eu senti quando ela percebeu que algo tinha mudado. O jeito que ela olhou rapidamente para a mesa registrou o silêncio ligeiramente diferente de Maurício. O ângulo do meu maxilar que eu só tenho quando estou controlando alguma coisa. Ela era observadora demais para não notar. Mas não perguntou. Pegou o garfo. Continuou o jantar. No carro, na volta, ficamos em silêncio por alguns minutos. A cidade passava pela janela. Ela estava olhando para fora, não de mau humor, apenas pensativa. Então perguntou: "O que aconteceu com o Maurício?" Eu não ia mentir para ela. Nunca tinha mentido. E não ia começar por uma coisa que eu não me envergonhava de ter feito. Ele falou algo que não devia. Eu resolvi. Sobre mim? Hesitei. Não por mentira, por escolha de palavra. Sobre nós, não importa, já acabou. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois virou levemente o rosto para a janela. E eu, de canto de olho, vi o sorriso. Pequeno. O mesmo tipo de sorriso da noite da suíte. Discreto, real, de alguém que recebeu algo que não esperava e ainda está processando o tamanho do presente. Sobre nós foi a primeira vez que eu usei o plural para falar dos dois. Eu só percebi isso porque ela percebeu primeiro. A rotina foi se construindo sem que nenhum dos dois decidisse construí-la. Essas coisas acontecem assim.
Você não agenda uma rotina, ela simplesmente aparece quando duas pessoas compartilham espaço por tempo suficiente. Café da manhã na cozinha. Ela acordava cedo, eu acordava tarde, mas comecei a acordar mais cedo sem entender por quê, até entender que era porque o café dela estava pronto a uma certa hora, e eu tinha descoberto que café de coador às 7 da manhã era melhor que café de cápsula a qualquer hora. Ela me ensinou a fazer o café, mostrou a proporção, a temperatura da água, o tempo de coar. Ficou parada do lado me assistindo com o olhar de quem está ensinando uma criança a amarrar o sapato, paciente, sem julgar, pronta para corrigir sem humilhar. Eu disse, é melhor que o da máquina de R$ 8.000 que eu tenho. Ela disse, o café nunca é sobre a máquina. E foi embora regar o jardim. Fiquei na cozinha com a caneca na mão pensando que ela tinha acabado de dizer a coisa mais simples do mundo e que eu levaria dias para parar de pensar nela. As conversas da varanda começaram por acidente. Uma noite eu estava lá com um copo de uísque, tentando descomprimir depois de uma reunião de conselho que tinha ido mal. Ela apareceu com uma caneca de chá, sentou na outra cadeira sem perguntar se eu queria companhia. Não por falta de educação, mas porque havia algo na forma como ela se movia pelo espaço que era sempre seguro e nunca invasivo. Ficamos um tempo em silêncio. Depois, ela perguntou sobre o trabalho. Não por obrigação de esposa. Pelo tom, era curiosidade genuína. Eu contei mais do que eu pretendia. Sobre o conselho. Sobre os sócios que tinham sido aliados do meu pai e agora testavam os limites comigo, sobre a pressão de gerir uma empresa que carregava o nome da família sem ter o pai por perto pela primeira vez na vida. Ela ouviu, não interrompeu, não deu conselho imediato. Ouviu com o tipo de atenção que faz você continuar falando, porque você sente que o que você está dizendo está chegando de verdade do outro lado. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, ele nunca disse que te amava? A pergunta me pegou de flanco. Meu pai? Sim. Não, não era o estilo dele. Ela aqueceu as mãos na caneca. Olhou para o jardim escuro. Talvez o testamento fosse o jeito dele dizer. Talvez ele soubesse que você só ia encontrar alguém se fosse obrigado a procurar, que você nunca ia parar por conta própria. A frase chegou como algo físico. Não dói, mas pesa. O tipo de coisa que você sente no peito antes de processar na cabeça, porque ela podia estar certa. E essa possibilidade de que meu pai, com toda a frieza e distância e silêncio de 38 anos, tivesse me deixado aquela cláusula, não como punição, mas como presente, era grande demais para caber numa conversa de varanda. Não respondi. Tomei o uísque, olhei para o jardim que ela estava transformando centímetro por centímetro, dia por dia, com as mãos na terra e as sementes certas. E pensei naquela noite numa coisa que nenhum relatório trimestral jamais me fez pensar. Eu paguei uma fortuna por esse casamento. E nenhum centavo comprou o que eu sinto agora sentado nessa varanda. Não disse isso em voz alta. Milionários que passaram a vida inteira atrás de contratos não sabem colocar esse tipo de coisa em palavras. Não temos vocabulário, temos spreadsheets, temos cláusulas, temos projeções de lucro. O que eu sentia por Luísa não cabia em nenhuma dessas categorias. E isso, pela primeira vez em 38 anos, não me incomodava. Me assustava, que é completamente diferente. Porque o que te assusta, você ainda não perdeu. Você ainda está tentando entender, ainda está presente. E eu estava, completamente, involuntariamente, irremediavelmente presente. Tem coisas que um contrato não prevê, não por descuido do advogado. O Dr. Fábio era meticuloso demais para descuido. Mas porque existem situações que nenhuma linguagem jurídica consegue antecipar.
Situações que aparecem sem aviso, sem agenda, sem cláusula de proteção. Situações como uma noite de chuva forte num casarão do Morumbi com o gerador quebrado e uma mulher com medo de tempestade chorando baixinho no quarto do lado. Deixa eu te contar como foi. 2 meses depois do casamento, eu tinha estabelecido uma rotina que nunca tinha tido antes. Acordava mais cedo. Tomava café na cozinha com ela antes de ir para o escritório. Chegava em casa num horário que meus funcionários chamariam de milagre, antes das 9 da noite, na maioria dos dias. Jantávamos juntos, às vezes com conversa longa, às vezes em silêncio confortável. Depois ela ia para o jardim ou para o quarto. Eu ia para o escritório em casa ou para a varanda com o uísque. Era uma vida doméstica, simples, organizada, sem drama. E havia entre nós uma corrente que nenhum dos dois nomeava. Uma tensão que não era desconforto, era o oposto. Era a tensão de 2 pessoas que estão muito conscientes uma da presença da outra, que notam quando a outra está na sala, que ajustam o volume da própria voz sem perceber quando a outra está perto, que escolhem a cadeira mais próxima sem admitir que escolheram. Nenhum dos dois tocava nessa corrente. Era um acordo não falado, talvez o único contrato verdadeiro que existia entre nós. Naquela noite, eu estava no escritório em casa quando a chuva começou. Não foi gradual. Foi o tipo de temporal que São Paulo produz quando resolve ser dramática. Do nada, com força total, raio e trovão embutidos sem aviso. Em 15 minutos, a chuva estava batendo nas janelas com o barulho de quem quer entrar. A luz piscou 3 vezes. Depois, apagou. A mansão inteira ficou no escuro. O gerador deveria ter acionado automaticamente. Tinha acionado toda a vez anterior. Dessa vez, não. Fui até o painel no corredor com a lanterna do celular. O gerador tinha uma falha elétrica que o técnico tinha avisado semanas antes e que eu não tinha mandado resolver porque estava em viagem e depois esqueci e depois não pensei mais. Resetei o painel. Nada. Tentei o secundário. Nada. Liguei para o técnico de plantão, que me disse que podia vir na manhã seguinte porque aquela chuva não permitia deslocamento seguro. Fiquei no corredor escuro com o celular na mão e o barulho da chuva pesada no telhado. Foi quando ouvi. Fraco, quase inaudível, mas inconfundível. Luísa estava chorando. Não era o choro alto de quem quer ser ouvido. Era o choro contido de quem está tentando não ser. Aquele tipo específico de choro que se faz quando você tem vergonha do próprio medo e está sozinho o suficiente para pensar que ninguém vai notar. Fui até a porta do quarto dela. Bati com os nós dos dedos. Devagar. Luísa, tá tudo bem? Silêncio por alguns segundos. Depois a voz dela, um pouco rouca, controlada demais para ser natural. Tô bem. Não tá. Da pausa mais longa. Eu tô com medo, desculpa, eu sei que é bobagem. Eu poderia ter dito que não era bobagem e ficado no corredor. Seria o suficiente, educado, respeitoso, dentro dos limites que os dois tínhamos estabelecido. Mas havia algo na voz dela que não me deixou ficar do lado de fora. Não era apelo, ela não estava pedindo, era exatamente o oposto. Era alguém tentando resolver sozinha uma coisa que estava grande demais para resolver sozinha e tendo vergonha de não conseguir. Posso entrar? Ouvi o movimento dela na cama. Depois, pode. Entrei com a lanterna. Segurei de lado para não jogar a luz direto nos olhos dela. O quarto estava escuro, exceto pelo clarão intermitente dos raios lá fora, que era exatamente o problema. Eu entenderia melhor depois. Ela estava sentada na cama, cobertor enrolado até os ombros, os joelhos dobrados contra o peito, os olhos vermelhos, não de choro intenso, de choro contido por tempo demais. O cabelo estava solto, ligeiramente despenteado. Ela usava uma camiseta larga e calça de moletom, as roupas que ela usava para dormir, que eu sabia porque já tinha visto o saquinho de roupa que ela deixava na poltrona antes de ir para o banheiro. Olhei ao redor.
Puxei a cadeira da escrivaninha, sentei a uma distância que não era próxima demais, nem longe demais. Coloquei a lanterna no chão entre nós, apontada para o teto, criando uma luz difusa que iluminava o quarto sem agredir. Como uma fogueira improvisada, ela olhou a lanterna, depois me olhou. Obrigada. Não precisava agradecer. Um raio iluminou a janela. Ela fechou os olhos por um reflexo involuntário. Apertou o cobertor. Eu não disse nada. Não tentei explicar que raio não ia entrar pela janela. Não tentei racionalizar o medo dela com estatística de segurança. Deixei passar. Porque medo não é racional. E tratar medo irracional com um argumento racional é a coisa mais inútil que existe. Quando o trovão veio, 5 segundos depois, ela largou o ar que estava segurando. Então, sem planejar, sem calcular o efeito, eu disse: quando eu era criança, meu pai me trancava no escritório escuro quando eu fazia birra. Ele dizia: homem não tem medo do escuro. Eu ainda tenho. Ela me olhou. Abriu levemente a expressão, não de pena, de reconhecimento. A diferença é enorme. Pena olha de cima. Reconhecimento olha de frente. Sério, sério. Eu nunca contei isso para ninguém. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois desenrolou um pouco o cobertor. Não para se levantar, mas para respirar melhor. Como alguém que acabou de ganhar um pouco mais de espaço dentro de si mesma. Quando eu tinha 8 anos, um raio caiu no poste do lado da casa da minha avó. O barulho foi tão alto que eu achei que o mundo tinha acabado. Fui correndo para o quarto da Dona Teresa e fiquei lá até o dia amanhecer. Ela ficou com a mão na minha cabeça a noite inteira. Pausa. Desde então, toda vez que vem tempestade forte assim, eu ainda sou aquela menina de 8 anos. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: a gente faz um trato. Você tem medo do barulho e eu do escuro. A gente fica aqui até os 2 passarem. Ela me olhou, avaliou. E então, pela primeira vez desde que entrei no quarto, os ombros dela baixaram. Não muito, mas o suficiente para eu saber que a decisão estava tomada. Trato. Conversamos a noite inteira. Não foi planejado. Começou com ela me contando da Dona Teresa, não a Dona Teresa da situação da dívida, não a avó do contrato. A Dona Teresa real, a mulher que acordava às 5 da manhã para fazer pão de queijo, que sabia o nome de cada planta do quintal e o que cada uma curava, que rezava o terço em voz alta toda noite e não se importava se alguém ouvia, que dizia o que pensava sem rodeio e abraçava com força suficiente para você sentir que estava sendo segurado de verdade. Ela me ensinou que flor não cresce no prazo que a gente quer, Luísa disse numa certa hora. Ela cresce no prazo dela, a gente só prepara a terra. Fiquei pensando nessa frase mais tempo do que ela deve ter imaginado. Eu contei sobre o meu pai. Coisas que eu nunca tinha contado para o Dr. Fábio, para nenhum sócio, para nenhuma das pessoas que conviveram comigo por anos. Contei que o meu pai me levava para a obra quando eu tinha 6 anos e me mostrava as plantas dos prédios como se fosse uma história em quadrinhos, que ele sabia o nome de cada engenheiro que trabalhava com ele e que tratava pedreiro com o mesmo tom que tratava diretor. Que ele era duro em casa e humano no trabalho, e que eu nunca entendi essa divisão. Nunca consegui imitar o primeiro e nunca tive coragem de cobrar o segundo. Você nunca disse a ele que queria mais, ela disse. Não como pergunta. Não. Por quê? Porque ele não perguntava, e eu não sabia oferecer sem ser perguntado. Ela ficou em silêncio. A chuva continuava. Mais fraca agora, mas ainda presente. O raio tinha parado. A lanterna entre nós estava começando a enfraquecer. Você ainda faz isso, ela disse. Espera ser perguntado. A frase me acertou de lado, porque era verdade. Porque eu tinha esperado ela perguntar o que tinha acontecido com Maurício no jantar antes de contar. Porque eu tinha esperado ela pedir companhia antes de bater na porta.
porque eu levava semanas sentindo coisas que não sabia nomear e esperando que alguém fizesse a pergunta certa para eu poder responder. Provavelmente, eu disse. Não precisa esperar, ela disse. Simplesmente, sem drama, como quem oferece água. Não porque a pessoa pediu, mas porque é a coisa óbvia a fazer quando alguém está com sede. Não respondi, mas ouvi. E ficou. Falamos sobre sonhos, não os de carreira, os de infância. Ela queria ter uma floricultura própria um dia, não grande, uma loja pequena, com nome, com identidade, com as flores que ela escolhesse, com um jardim dos fundos onde ela pudesse cultivar o que vendia. Queria que a Dona Teresa ficasse na caixinha na entrada e conversasse com os clientes, porque ela tinha jeito com gente que nenhum curso de atendimento ensina. Eu ouvi cada detalhe, sem interromper, sem sugerir como tornar isso mais lucrativo ou escalável, que seria meu reflexo natural. Só ouvi. Ela perguntou o que eu tinha sonhado quando era criança. Fiquei um tempo sem responder, não porque estava evitando, mas porque estava procurando de verdade. Escavando numa camada que eu não visitava faz tempo. Eu queria ser arquiteto, disse finalmente. Não construtor, arquiteto. Queria desenhar os prédios, não vender os apartamentos. Mas meu pai disse que arquiteto trabalha para empreiteiro e empreiteiro é quem manda. Então, estudei administração. E se arrependeu? Nunca parei para pensar. Pausa. Talvez essa seja a resposta. Ela assentiu, sem comentário adicional. Porque às vezes a resposta que você mesmo dá já é suficiente, e adicionar qualquer coisa seria diminuir. Perto das 4 da manhã, a chuva virou garoa. A lanterna estava quase no fim. A conversa tinha entrado num ritmo mais lento, não de esgotamento, de conforto. O tipo de ritmo que as conversas pegam quando as pessoas dentro delas já não precisam mais provar nada uma para outra. Foi quando eu percebi que ela estava mais quieta. Olhei para o lado. A cabeça dela estava encostada no meu ombro. Adormeceu, sem perceber. O sono a pegou no meio de uma frase que ela nunca terminou, e o peso da cabeça foi descendo devagar até encontrar o ombro mais próximo, que era o meu. Eu congelei. Não de susto, de consciência extrema. A consciência de cada detalhe daquele momento, o peso leve da cabeça dela no meu ombro, o cheiro de shampoo de coco que ela usava, eu tinha notado antes, mas nunca tinha ficado perto o suficiente para sentir por mais de um segundo. A respiração dela ficando mais funda, mais regular, o corpo inteiro cedendo para o sono, com aquela confiança involuntária de quem adormece, perto de alguém, sem calcular se é seguro. Ela não tinha calculado. Tinha simplesmente dormido. Eu não me movi. Não ajustei a posição. Não me afastei. Fiquei exatamente como estava, com a cabeça dela no ombro e a lanterna fraca entre nós e a garoa batendo na janela. E fiquei acordado vendo o céu clarear. Pensei em coisas que não costumo pensar. Em como devia ser ter alguém assim perto toda a noite. Não no sentido físico, mas no sentido de presença. De saber que tem alguém no quarto do lado que acorda cedo, que cuida do jardim, que faz café forte e diz o que pensa sem floreio, que tem medo de tempestade e conta isso sem vergonha, que ouve de verdade quando você fala. Pensei em quantos anos eu tinha passado naquela mansão sem nenhum desses sons, sem passos de manhã cedo, sem cheiro de café de coador, sem alguém perguntando o que eu tinha sonhado quando criança. E então pensei a coisa que eu não estava autorizado a pensar por contrato, por lógica, por qualquer critério racional que eu usasse. Eu não quero que esse contrato acabe. Não disse em voz alta. Claro que não. Ela estava dormindo no meu ombro e eu era um homem que tinha aprendido a guardar tudo desde os 6 anos de idade. Mas pensei, com clareza, sem ambiguidade, sem o filtro que eu coloco em tudo antes de deixar virar real. Quando o amanhecer chegou de verdade,
O céu lá fora passando do preto para o cinza, depois para o azul claro que vem antes do sol. Ela começou a acordar. Primeiro, o ritmo da respiração mudou. Depois, um movimento pequeno. Depois, os olhos abriram. Ela levou um segundo para entender onde estava. Olhou o quarto, olhou a janela, olhou para mim e percebeu. Eu dormi no seu ombro. Dormiu. Desculpa, eu... Começou a se afastar. Eu não a segurei. Não seria certo. Mas disse, antes que ela terminasse a frase, não pede desculpa. Ela parou. Me olhou. Foi a melhor noite que eu tive nessa casa. A frase saiu antes de eu filtrar. E quando saiu, era verdade demais para retirar. Então, não retirei. Ela ficou me olhando por um tempo que eu não soube medir, com aquele olhar castanho direto que ela tinha, que via sem julgar, que registrava sem anunciar. Depois disse suave, para mim também. Levantou. Foi para o banheiro. Eu fiquei sentado na cadeira com a lanterna apagada entre nós e o sol nascendo pela janela. E pela primeira vez desde que meu pai morreu, desde que li o testamento, desde que assinei o contrato, desde que entrei naquela mansão como dono de tudo e vazio de dentro, eu senti o que é acordar num lugar e não querer sair. Não querer sair porque o lugar era bom. Não queria sair porque ela estava lá. Eu preciso te contar uma coisa sobre silêncio. Existe o silêncio vazio, aquele que você encontra quando chega em casa tarde e a casa não tem ninguém e o único barulho é o do ar-condicionado e dos próprios passos. Eu conhecia esse silêncio muito bem. Tinha convivido com ele por anos. Tinha aprendido a não notar ele, que é diferente de estar em paz com ele. E existe o silêncio cheio, o silêncio que existe entre duas pessoas que estão muito conscientes uma da outra e não precisam de palavra para saber que a outra está lá, que sentem a presença antes de ver, que ajustam o próprio corpo, o próprio ritmo, sem decidir fazer isso. Depois daquela noite de chuva, o silêncio entre mim e Luísa virou cheio. Não foi uma decisão, foi uma consequência. Quando você passa uma noite inteira conversando no escuro com alguém, contando coisa que nunca contou, ouvindo coisa que muda a forma como você vê o mundo, você não volta ao estado anterior. Não tem como. A parede que existia entre nós não tinha caído de uma vez. Tinha ficado porosa. E o que vazava pelos dois lados já não tinha como voltar. A diferença estava nos gestos, pequenos, quase imperceptíveis, se você não estivesse prestando atenção. Mas eu estava, porque aprendi a prestar atenção nela antes de entender que estava fazendo isso. Quando eu falava com ela agora, minha mão tocava o braço dela, não com intenção, com naturalidade. Como se o corpo tivesse decidido antes da cabeça que aquele era o comprimento certo entre nós. Ela não se afastava. Ficava parada naquele toque por um segundo mais do que o necessário. Depois, continuava o que estava fazendo. Ele ajustava o cabelo dela quando uma mecha caía no rosto. Eu fazia isso, sem pensar. Só depois que minha mão já estava no caminho, eu percebia o que estava fazendo. E não recuava, porque recuar seria mais estranho do que continuar. No jantar, a gente tinha parado de sentar nas extremidades da mesa longa. A mesa cabia 12 pessoas. A gente jantava lado a lado num dos cantos, os pratos próximos, os copos às vezes se tocando na mesma rodada de conversa. Nenhum dos dois comentou, mas os dois sabíamos. Um mês depois da noite da chuva, era uma manhã de sábado, sem compromisso corporativo, sem evento, sem reunião. O tipo de manhã que eu antes passava no escritório por hábito, porque não havia outra opção de lugar onde eu soubesse o que fazer comigo mesmo. Dessa vez fiquei em casa. Luísa estava no jardim desde as 6. Eu vi pela janela enquanto tomava o primeiro café. Ela de joelhos na terra perto do canteiro novo que tinha aberto na semana anterior, plantando rosas vermelhas. Não as rosas que ela comprava para floricultura.
Eram mudas que ela tinha pedido por encomenda, uma variedade específica que levava mais tempo para abrir, mas durava mais depois de aberta. Ela me contou isso numa das conversas da varanda. Eu não entendo de rosa o suficiente para saber se era verdade ou não, mas ela falava de planta com o mesmo tom que eu falo de estrutura de capital, com conhecimento real, não com entusiasmo vazio. Fiz 2 cafés. Coloquei nas canecas que ela tinha comprado numa feira de artesanato. Canecas de cerâmica azul escuro, com uma ranhura irregular na borda, que ela disse que era o que provava que eram feitas à mão. Eu tinha achado as canecas estranhas na hora. Agora eram as únicas que eu usava. Desci para o jardim. Ela não me ouviu chegar. Estava de costas, concentrada. Cheguei por trás. Estendi a caneca na direção dela sem falar. Ela virou. Viu o café. Viu eu. Tirou a luva de uma mão só para pegar a caneca. A outra ficou enluvada. Tomou um gole. Fechou os olhos por um segundo. Abriu. Você coou na proporção certa. Aprendi com uma boa professora. Ela sorriu, sem cerimônia. Voltou para a muda que estava plantando. Eu sentei no banco de pedra do jardim, que ela tinha limpado e pintado de branco nas primeiras semanas, que antes estava coberto de limo. Fiquei olhando ela trabalhar. Não era voyeurismo. Era o tipo de observação que você faz quando algo te acalma, sem você entender exatamente o mecanismo. Em algum momento ela se levantou, veio até o banco, sentou do lado de mim, as 2 canecas entre nós no banco de pedra branco. O jardim à nossa frente, verde agora, com cor, com vida, com as rosas vermelhas recém-plantadas que ainda não eram mais que hastes finas, mas que ela via como o que iam virar. Os dedos dela, na troca da caneca, roçaram os meus. Os 2 ficamos parados, olhamos um para o outro, e ali, naquele banco de pedra branco, no meio de um jardim que ela tinha trazido de volta do nada, com 2 cafés entre nós e terra nas luvas dela e o sol da manhã de sábado aquecendo tudo, eu soube que se eu não dissesse agora, ia ficar carregando para sempre, e o peso ia aumentar, até não caber mais dentro de mim. Luísa, eu preciso te dizer uma coisa. Ela me olhou, sem ansiedade, com aquela atenção quieta dela, a atenção de quem ouve de verdade. Eu não quero que esse casamento acabe em 2 anos. O silêncio que veio depois não foi de surpresa. Foi o silêncio de alguém que ouviu algo que já sabia e está decidindo o que fazer com isso agora que foi dito em voz alta. Ela olhou para o jardim. Ficou assim por alguns segundos. Depois disse, sem me olhar: Renato, eu sou uma florista de bairro. Você é dono de uma holding. Eu vim aqui por causa de uma dívida. Isso não é romance, é logística. Era logística, eu disse, até eu te conhecer. Ela me olhou agora, os olhos castanhos diretos, sem filtro, como sempre. Luísa, eu nunca senti isso por ninguém. Eu sei como isso soa. Eu sei que fui eu que te contratei. Eu sei que tem todo o peso disso entre nós. Mas o que eu sinto agora não tem cláusula, não tem prazo, não tem resgate, não é negociável e não é transferível e não some quando eu fecho o laptop. Ela ficou me olhando. A expressão dela não era de emoção excessiva. Não era o tipo de mulher que derrete na primeira declaração. Era de alguém que está ouvindo com o corpo inteiro e avaliando com o coração inteiro. E o que você quer? Ela perguntou. Eu quero que você fique, não pelo contrato, por você, por escolha, a sua escolha, não por obrigação de nenhum documento que 2 advogados redigiram. Ela ficou em silêncio. Olhou para o jardim de novo, para as rosas vermelhas recém-plantadas que ainda não eram mais que promessa. Depois olhou para as mãos, uma enluvada, uma não. Não respondeu, mas também não foi embora. Voltou para o canteiro, ajoelhou, pegou a pá, continuou plantando. Eu fiquei no banco, bebi o café, deixei o jardim fazer o barulho que jardim faz, vento nas folhas, um pássaro no muro, a terra cedendo debaixo das mãos dela, e fiquei.
porque aprendi com ela que as coisas boas crescem no tempo delas. A gente só prepara a terra. 2 semanas depois, uma noite comum de quarta-feira. Não tinha evento, não tinha visita, não tinha nenhuma razão especial para ser uma noite diferente de qualquer outra. Luísa tinha ligado para Dona Teresa à tarde para aprender a fazer risoto. Eu ouvi o pedaço da conversa que vazava pela cozinha enquanto eu trabalhava no escritório ao lado. A Dona Teresa ensinava com o volume de quem está acostumada a falar com pessoas que ficam longe, descrevendo cada detalhe com a precisão de quem não confia que o outro vai improvisar direito. Quando desci, a cozinha cheirava a cebola refogada e vinho branco evaporando. Luísa estava na frente do fogão, mexendo a panela com aquela concentração que ela tinha quando estava fazendo algo que queria fazer bem. Não era performance, era comprometimento. Posso ajudar? Ela olhou por cima do ombro. Sabe cortar cebola? Sei cortar qualquer coisa. Ela apontou para as cebolas na tábua. Peguei a faca. Comecei a cortar. 30 segundos depois, ela olhou o que eu estava fazendo e fechou os olhos devagar. O gesto de alguém pedindo paciência para o universo. Renato. O quê? Isso não é cortar cebola. Isso é violência contra cebola. Olhei a tábua. Os pedaços eram irregulares. Alguns grandes, alguns finos, alguns que tinham virado lâminas acidentais. Não era o que ela precisava para o risoto. Era o que um CEO sem prática culinária faz quando acha que sabe uma coisa que não sabe. Eu posso. Dá aqui. Ela veio até a tábua. Ficou do meu lado. Pegou a faca. Mostrou o movimento. Faca inclinada, ponta fixa na tábua, o corte vindo do pulso, ritmado, preciso. Pedaços uniformes, rápido. Eu assisti. Ela devolveu a faca. Agora você. Tentei imitar. Saiu melhor. Ainda irregular, mas funcional. Ela olhou. Razoável. Razoável é o máximo que você dá? Por enquanto. Trabalhamos na cozinha assim. Ela no fogão, eu na tábua. O risoto exigia atenção constante. Ela mexia sem parar, adicionava o caldo colher por colher, provava, ajustava. Eu cortei o que ela pediu, lavei o que ela indicou, abri o vinho que ela apontou. Era simples, era doméstico, era a coisa mais longe de qualquer reunião de diretoria que eu podia imaginar. E era o lugar onde eu queria estar. Depois do jantar, os dois limpando a cozinha, ela secando as mãos no pano de prato. Eu de costas para ela, guardando as panelas. Renato. Virei. Ela estava parada, o pano de prato ainda na mão, me olhando com uma expressão que eu não soube ler de imediato, porque era uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era a expressão de avaliação, nem a de atenção quieta, nem a do sorriso discreto. Era outra coisa. Era a expressão de alguém que chegou no fim de um caminho que estava percorrendo há tempo e que só agora está vendo onde ele termina. Me aproximei. Parei na frente dela. Nenhum dos dois falou. O silêncio entre nós era uma conversa inteira, com argumento, com pausa, com conclusão. Ela levantou a mão, colocou no meu peito, exatamente como tinha feito na noite de núpcias. A palma aberta, os dedos fechados, o toque de quem não está agarrando está chegando. Mas dessa vez era diferente. Na noite de núpcias era medo. Era uma mulher colocando a mão no peito de um estranho para estabelecer a própria existência antes de dizer a verdade. Dessa vez era escolha, limpa, inteira, sem medo nenhum. Eu quero ficar, ela disse. Segurei a mão dela no meu peito. Senti o calor da palma dela por baixo da minha mão. Tem certeza? Ela não desviou o olhar. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Naquela noite, pela primeira vez, os dois ficaram juntos. Não como acordo, não como cláusula, não como convenção de noite de núpcias ou expectativa de contrato matrimonial. Como escolha. A dela. A minha. As duas ao mesmo tempo, no mesmo instante, sem nenhuma pressão que não fosse o que os dois sentiam.
Luísa entregou o que tinha guardado a vida inteira, não por obrigação, não por contrato, porque encontrou a pessoa pela qual valia a pena parar de guardar. E eu recebi com o cuidado de quem sabe, de quem foi informado e nunca esqueceu, que estava segurando algo que nenhum dinheiro compra. Algo que ela tinha escolhido guardar por 27 anos e que agora estava escolhendo o oferecer. A pessoa que recebe isso não é a mesma depois. Eu não fui. Eu não sabia que estava sendo observado pelo destino. Ninguém sabe. Você segue a vida, toma café, vai para o trabalho, volta, janta, dorme, e o destino vai costurando as coisas por baixo, sem pedir permissão e sem avisar quando termina. Você só percebe depois, quando já está no meio da coisa que ele costurou. 3 semanas depois daquela noite na cozinha, eu estava no escritório revisando um contrato de fornecimento quando ouvi Luísa no corredor. Passos diferentes, mais lentos que o habitual. Parei de ler. Não levantei. Só notei. Nos dias seguintes, continuei notando. Não de forma deliberada. Era o tipo de atenção involuntária que você desenvolve quando alguém passa a ocupar o centro da sua percepção sem que você tenha autorizado isso. Ela estava diferente. Sutil, mas diferente. O café da manhã ela começou a tomar só metade. Levantava da mesa com um gesto rápido, como alguém que precisa sair antes que o estômago decida algo inconveniente. Na primeira vez perguntei se o café tinha ficado ruim. Ela disse que não, que estava enjoada, que provavelmente era o calor. No dia seguinte, o mesmo. No terceiro dia, ela não desceu para o café da manhã. Quando desci sozinho, encontrei uma caneca de chá que ela tinha feito e deixado esfriando na pia. Chá de gengibre, que ela nunca tinha feito antes. Eu sei ler número, sei ler relatório, sei identificar padrão em dado que outras pessoas olham e veem só ruído. É o que eu faço. Encontrar a informação real dentro do que parece coincidência. Os padrões de Luísa não fechavam. Enjoo de manhã, cansaço que ela atribuía ao jardim. Mas ela trabalhava no jardim há 2 meses com energia que eu invejava, e agora estava sentando no banco de pedra branco depois de 20 minutos de trabalho. Recusa discreta do vinho no jantar. Ela que antes tomava uma taça ocasionalmente, agora virava o copo com a mão quando eu ia servir e dizia que estava com dor de cabeça, que ia dormir cedo. Num jantar, ela pegou o pão, deu uma mordida, colocou de volta. Me olhou. Sorriu. Aquele sorriso que ela usava quando estava controlando alguma coisa que não queria mostrar. Eu não disse nada, mas guardei. Encontrei o teste por acidente. Não estava procurando. Estava no quarto dela porque ela tinha pedido para eu pegar um livro que ela tinha deixado na estante. Precisava de um trecho que queria me mostrar sobre algo que tínhamos conversado na varanda na noite anterior. Entrei. Peguei o livro. Quando abri para folhear e encontrar a página que ela tinha marcado, alguma coisa caiu. Caiu no chão com um som plástico pequeno. Olhei. Era branco, comprido, com uma janelinha. Peguei, virei, li. Positivo. Fiquei parado no meio do quarto dela, com o teste na mão e o livro ainda aberto na outra. Minha cabeça não fez o que costuma fazer diante de informação nova. Não começou a calcular, não começou a projetar consequência, não listou implicação contratual nem impacto societário. Ficou quieta, completamente quieta, por alguns segundos que parecem não pertencer ao tempo normal. E então veio, não pensamento, sentimento. Antes do pensamento, antes do cálculo, antes de qualquer palavra que eu pudesse colocar em cima, uma onda de algo que eu não tinha nome imediato, mas que era quente, era grande, e subia do centro do peito para fora. Alegria, pura, sem cálculo, sem condição, sem o filtro que eu coloco em tudo antes de deixar ser real. Eu ia ser pai. Fiquei mais tempo no quarto do que devia. Olhei o teste, reli, como se o resultado pudesse ter mudado nos 30 segundos anteriores. Não tinha. Positivo.
Inequívoco. Coloquei o livro de volta na estante. Guardei o teste na mão. Desci. Ela estava no jardim. Era noite. Ela tinha saído depois do jantar com a desculpa de regar as rosas, que era coisa que ela fazia de dia, nunca de noite, e que eu tinha deixado passar, porque aprendi a não pressionar o que ela não estava pronta para oferecer. Entrei no jardim pelo corredor lateral. A luz do poste da rua chegava por cima do muro e iluminava o jardim de um modo oblíquo. Ela estava de costas, a mangueira na mão, regando o canteiro das rosas vermelhas que tinham começado a abrir nas últimas semanas. Cheguei por trás. Não fiz barulho. Fiquei a 2 metros. Levantei o teste na direção dela, mesmo ela de costas, como um gesto que precisava acontecer antes das palavras. Quanto tempo você ia esperar para me contar? Ela congelou. A mangueira parou. O silêncio do jardim à noite é diferente do silêncio da casa. Tem textura, tem o barulho distante da cidade, tem o vento nas folhas das rosas. Ela virou devagar. Viu o teste na minha mão. Viu o momento exato em que os olhos dela encheram. Não de choro ainda, de antecipação de choro, de alguém que estava se preparando para uma conversa difícil e que agora não tem mais como evitar. Renato, eu não fiz de propósito. A voz saiu rápida, como quem está desarmando uma bomba antes que exploda. Eu juro que eu não planejei, eu não calculei nada, eu não estou tentando prender você, nem mudar o contrato, Luísa. Ela parou. Para. Silêncio. Dei um passo na direção dela. Mais um. Parei na sua frente. Os olhos dela estavam brilhando, segurando. Eu não tô com raiva. Ela me olhou. Eu tô perguntando quanto tempo você ia esperar para me contar a melhor notícia que eu já recebi na vida. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios que tínhamos tido. Era o silêncio de alguém que estava preparada para um tipo de resposta e recebeu o outro, e o corpo inteiro precisou de um momento para redistribuir o peso disso. A melhor notícia? A voz dela saiu pequena, quase sem acreditar na própria pergunta. A melhor. Olhei o teste na minha mão. Depois olhei para ela. Eu vivi 38 anos convicto de que não queria filho, que não tinha jeito de ser pai diferente do meu, e que o jeito do meu eu não queria repetir. Carregava isso como certeza, como dado fechado. Pausa. E agora eu tô parado no meio de um jardim de rosas à noite com um teste de gravidez na mão e eu tô mais feliz do que no dia em que herdei a empresa, do que em qualquer dia que eu me lembro. Ela abriu a boca. Fechou. Os olhos transbordaram, dessa vez sem pedir licença, sem conseguir mais segurar. Fui até ela. Abracei. Não foi o abraço calculado de alguém que sabe que a situação pede abraço. Foi o abraço de alguém que chegou onde precisava chegar, e o corpo foi antes da decisão. Ela enterrou o rosto no meu peito, chorou. Não de tristeza, não de alívio apenas, de tudo junto, do medo que tinha carregado sozinha por semanas, da Dona Teresa que tinha dito: se ele te merece, ele vai abraçar você e esse bebê, de descobrir em tempo real que ele merecia. Eu segurei, com a mão no cabelo dela, com o teste ainda na outra mão, que eu não tinha jogado fora, que eu não ia jogar fora tão cedo. Chorei também. Não vou te dizer que não, porque chorei. Com o rosto enterrado no cabelo dela, que cheirava a shampoo de coco e a terra de jardim. Com as rosas vermelhas ao redor, as que ela tinha plantado semanas antes, as que estavam abrindo agora, as que eu não soube ver até ela me ensinar a olhar. Em algum momento ela levantou o rosto, olhou para mim, os dois com o olho vermelho, os dois com aquele tipo específico de ridículo bonito que acontece quando duas pessoas choram juntas sem vergonha. Ela disse: eu tinha medo que você achasse que eu fiz de propósito. Eu sei que não fez. Como você sabe? Porque eu te conheço. Pausa. Você é a pessoa menos capaz de má fé que eu já encontrei na vida. E eu negociei com gente que faria qualquer coisa por dinheiro.
Sei a diferença. Ela ficou me olhando. Depois, encostou a testa no meu peito. Não o rosto, a testa. Como quem está descansando o peso de algo que estava carregando em pé há tempo demais. Ficamos assim entre as rosas, o jardim à noite, o teste na minha mão, o filho que estava crescendo dentro dela sem que nenhum de nós dois tivesse planejado, pedido ou previsto em nenhuma cláusula. O filho que o destino costurou por baixo enquanto a gente tomava café de coador e discutia sobre cebola cortada torta e dormia com a cabeça no ombro do outro numa noite de chuva. Depois de um tempo ela disse com a voz abafada pelo meu peito: "Eu liguei para minha avó quando descobri." O que ela disse? Senti o sorriso dela antes de ver. Que se você me abraçasse, você merecia. E se não abraçasse, ela vinha de bengala e de chinelo. Eu ri. De verdade. Com o jardim ao redor e o filho que estava chegando e a mulher que eu não soube que precisava até ela aparecer num cartório de vestido branco simples, sem olhar nos meus olhos. Ela vai ter que guardar a bengala. Luísa levantou o rosto, me olhou. Vai ter que guardar. E o teste de gravidez na minha mão, entre nós, era a única cláusula que importava. Escrita pelo destino, sem advogado, sem prazo, sem condição de rescisão. A cláusula que nenhum contrato previu. E que mudou tudo. Existe um momento em que você percebe que uma coisa que começou errada chegou no lugar certo. Não é uma virada dramática. Não é um discurso. Não é uma cena de filme com música subindo no fundo. É um momento simples, uma manhã comum, uma decisão tomada antes do café, uma ligação de 3 minutos que muda a arquitetura de tudo. A minha foi numa quinta-feira. Luísa ainda estava dormindo quando desci. Fiz o café, na proporção que ela me ensinou no coador, com a água na temperatura certa. Sentei na cozinha com a caneca de cerâmica azul escuro. Olhei o jardim pelos vidros da janela. As rosas vermelhas estavam abertas. As que ela tinha plantado meses antes como hastes finas e que agora eram exatamente o que ela tinha prometido que seriam. Ela tinha prometido sem grandiosa. Tinha dito: essa variedade demora mais para abrir, mas dura mais depois de aberta. Simples, como quem conhece o processo e não precisa impressionar ninguém com a previsão. Olhei as rosas. Olhei a cozinha, que tinha um pano de prato com estampa de flor que ela tinha comprado numa feira, uma fruteira de cerâmica no lugar onde antes havia só a bancada vazia, um bilhete colado na geladeira com a letra dela, avisando sobre um compromisso da semana. Olhei tudo isso e peguei o celular. Liguei para o Dr. Fábio. Ele atendeu no segundo toque, hábito de advogado que trabalha com executivo impaciente. Bom dia, Renato. Algum problema? Nenhum. Eu preciso que você raspe o contrato. Silêncio de 2 segundos. Qual contrato? O de casamento, o contrato de 2 anos, rasga. O silêncio que veio depois era diferente. Era o silêncio de alguém que está processando uma instrução que não esperava e que está verificando internamente se ouviu certo. Renato, se rasgarmos o contrato agora, a estrutura jurídica que protege ambas as partes em caso de... Fábio, sim, rasga o contrato. O testamento já foi cumprido. Eu casei dentro do prazo. A empresa é minha. A cláusula do meu pai está encerrada. Agora eu quero que esse casamento seja real, sem prazo, sem cláusula de saída, sem pensão de divórcio prevista, sem nada que coloque valor de mercado em algo que não tem valor de mercado. Pausa. Faz uma certidão de casamento limpa. Só isso. Outro silêncio. Depois, numa voz levemente diferente, mais suave, menos de advogado e mais de pessoa. Posso perguntar o que mudou? Olhei para o jardim, para as rosas abertas, para a fruteira de cerâmica, para o bilhete na geladeira com a letra dela. Tudo, eu disse. Tudo mudou. O Dr. Fábio ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com um tom que eu nunca tinha ouvido nele em 20 anos de trabalho conjunto, algo próximo de satisfação genuína.
Considerado, Renato. Providenciarei hoje. Desliguei. Terminei o café. E fiquei na cozinha sozinho por mais alguns minutos, ouvindo o silêncio cheio da casa. Os passos dela que viriam quando acordasse, o barulho da torneira que ela abria forte demais sempre que lavava o rosto, a voz dela chamando meu nome antes de descer para perguntar se tinha café. Esse silêncio cheio que eu nunca tinha tido antes dela, e que agora era a coisa que eu menos queria abrir mão. Reservei a suíte uma semana depois, a mesma, no mesmo hotel, o mesmo andar. Pedi especificamente aquela suíte. O recepcionista confirmou, sem fazer pergunta, que é o tipo de discrição que o hotel de luxo pratica como política. Pedi que colocassem pétalas de rosa. Dessa vez eu pedi, não as pétalas do hotel, de rosa comprada em atacado. Luísa me deu rosas do jardim numa manhã sem perguntar para que eu queria. Não expliquei. Ela não perguntou, porque ela sabia que quando eu precisava de tempo para montar uma coisa, o tempo era sagrado. As pétalas do jardim dela no quarto, onde tudo tinha começado. Isso era o que eu queria. Busquei o anel 3 dias antes. Não entrei numa joalheria e pedi o maior diamante. Fui até um ourives, um senhor de uns 60 anos que trabalhava num ateliê pequeno no bairro Antigo. Indicação de um arquiteto amigo meu que dizia que o homem trabalhava ouro como escultor. Expliquei o que eu queria. Ele ouviu sem anotar nada. O tipo de profissional que guarda o que importa na cabeça, não no papel. Uma aliança simples, ouro, com uma rosa gravada na lateral, pequena, em baixo relevo, quase discreta, não ostentosa, não o tipo de joia que grita valor monetário, o tipo que guarda significado para quem sabe o que significa. O ourives entregou 2 dias depois. Abri a caixinha no ateliê dele. Olhei a aliança, a rosa gravada. Pequena, exata, como ela teria pedido se tivesse pedido. Guardei no bolso do paletó. E o peso da caixinha foi comigo durante 3 dias, palpável, constante, lembrete físico do que estava por vir. Na noite do jantar, disse a ela que tínhamos uma reserva. Não onde, não o quê. Ela se arrumou sem perguntar. Colocou um vestido que eu nunca tinha visto, azul escuro, simples, comprado numa loja que ela frequentava no bairro. Nenhum estilista, nenhuma personal shopper, nenhum cartão corporativo envolvido. Só ela escolhendo o que queria usar. Ficou linda de um jeito que vestido de gala não produziria. No carro, ela olhou pela janela o percurso e em algum ponto reconheceu a direção. Virou o rosto para mim. Não perguntou. Apenas me olhou com aquele olhar que via tudo e comentava apenas o necessário. Entrei no hotel. Subimos. A porta da suíte abriu. Ela entrou. Ficou parada na entrada exatamente como tinha ficado na primeira noite, catalogando o ambiente antes de se mover dentro dele. As pétalas no chão, a poltrona de veludo azul, a mesa com as taças, a vista da cidade pelos vidros do chão ao teto, tudo igual, tudo completamente diferente. Na mesa, ao lado das taças, uma com champanhe, uma com suco de uva porque ela estava grávida e eu não ia fingir que não estava, estava o contrato original, rasgado em 4 pedaços. Eu tinha pedido ao Dr. Fábio que me devolvesse o original antes de arquivar o encerramento. Ele mandou sem comentário. Eu rasguei com as mãos, não com tesoura, não com picotador. Com as mãos em 4 partes iguais, numa manhã de sol na varanda. Ela viu os pedaços na mesa, ficou olhando por um momento. Depois me olhou. Fui até ela. Parei na frente. O jantar estava na mesa, que nenhum dos dois ia comer antes de terminar o que precisava ser terminado. E os dois sabíamos disso. Há alguns meses eu te contratei. A voz saiu firme, não de CEO, de homem. Eu te contratei porque precisava de uma solução, porque era o que eu sabia fazer com problema, transformar em transação, colocar valor, assinar documento, encerrar com cláusula de saída. Pausa.
Hoje eu tô te pedindo, sem contrato, sem dinheiro, sem prazo, sem cláusula de nada, para ser minha esposa de verdade, por escolha, a sua escolha. A mesma escolha que você fez naquela noite na cozinha, quando colocou a mão no meu peito e disse, eu quero ficar. Ela estava me olhando, os olhos brilhando, não de choro ainda, de presença total, de alguém que está completamente dentro do momento. Você sabe o que eu mais gostei em você? Ela disse, voz baixa, direta. Não foi a mansão, não foi o jardim que você me deixou transformar, não foi nem o fato de ter pago a dívida da minha avó. Pausa. Foi a noite da chuva, quando você confessou que tinha medo do escuro, porque naquele momento eu vi o homem por trás do CEO, e foi por ele que eu decidi ficar, não pelo outro. Coloquei a mão no bolso. Tirei a caixinha do ourives. Abri. A aliança. Ouro simples. A rosa embaixo, relevo na lateral. A rosa é por causa do jardim, eu disse. Porque antes de você, tudo na minha vida era pedra. Estrutura, concreto, contrato, prazo. Depois de você, tudo floresceu. A casa floresceu. Eu floresci. E eu não sabia que precisava disso até você aparecer num cartório de vestido branco sem me olhar nos olhos. Ela olhou a aliança, a rosa gravada. Depois me olhou, estendeu a mão. Coloquei a aliança. Ela ficou olhando o dedo por um momento, com a expressão de alguém que está registrando algo que vai guardar para sempre. Depois levantou o rosto, me olhou e disse, simples, eu fico, por escolha, para sempre. Brindamos. Ela com suco, eu com champanhe. As taças se tocaram com um som limpo no ar da suíte. Na manhã seguinte, ela ligou para Dona Teresa. Eu estava do lado. Tinha pedido para ficar. Queria ouvir. Ela colocou no viva voz sem cerimônia. Vó. Ele rasgou o contrato. A voz da Dona Teresa veio carregada. De emoção, de alívio, de aquela satisfação específica de quem tinha acertado na previsão que fez. Graças a Deus, minha neta. A bengala pode guardar. Guardo a bengala, mas não guardo o chinelo. O chinelo eu deixo perto só para ele saber que existe. Uma pausa. Traz esse homem aqui que eu preciso aprovar pessoalmente. Porque marido de neta não entra na minha casa sem passar pela minha avaliação. Não importa quantos milhões ele tenha. Eu ri. Luísa me olhou sorrindo. Disse pro telefone, ele tá do lado ouvindo tudo, vó. Ótimo, disse Dona Teresa com o tom de quem não muda uma vírgula do que disse por causa disso. Assim ele já sabe o que espera dele. Desliguei. Ficamos os dois na poltrona de veludo azul. Ela no colo, a mão no meu peito como nas 2 vezes anteriores, mas dessa vez sem medo e sem escolha sendo feita. Com a escolha já feita, já assentada, já vivendo dentro dos dois. O contrato rasgado na mesa, a aliança com a rosa no dedo dela, o filho crescendo dentro dela, a Dona Teresa guardando a bengala e mantendo o chinelo. E eu, que acreditava em contrato, em cláusula, em número que fecha, descobrindo que a única coisa que fecha de verdade não tem documento, tem rosa, tem jardim, tem café de coador às 7 da manhã, tem ela. Eu quero te contar como é quando a vida vira lar. Não casa, lar. A diferença é enorme e eu só aprendi ela depois, porque durante 38 anos eu tive casa. Tive várias. Apartamento no centro quando era jovem executivo. Flat em Moema quando comecei a ganhar dinheiro de verdade. A mansão no Morumbi que comprei porque era o tamanho certo para o nome que eu estava construindo. Casa era estrutura, alvenaria, metro quadrado. Endereço que você dá quando alguém pergunta onde você mora. Lar é outra coisa. Lar é o barulho específico dos passos de alguém que você ama no corredor de madeira às 6 da manhã. É o cheiro de café que já estava pronto quando você desce. É um bilhete colado na geladeira com letra que você aprendeu a reconhecer de longe.
É uma poltrona com um cobertor dobrado, porque alguém dobrou antes de ir dormir pensando que você ia sentar lá mais tarde. Lar é quando você entra pela porta e o lugar recebe você de volta. Eu aprendi isso num casarão no Morumbi com jardim de rosas vermelhas e canecas de cerâmica azul escuro e uma mulher que chegou por contrato e ficou por escolha. Pedro nasceu numa terça-feira de manhã. Choveu naquele dia, não a tempestade da noite que tinha mudado tudo entre nós. Uma chuva quieta, constante, do tipo que São Paulo faz quando não está com pressa. Como se o tempo soubesse que algo importante estava acontecendo e tivesse resolvido ficar mais lento. Luísa entrou em trabalho de parto às 3 da manhã. Acordou quieta. Eu senti o movimento dela na cama antes de ela falar. Abri os olhos. Ela estava sentada, as mãos na barriga, respirando com aquela concentração específica que ela tinha quando estava gerenciando algo grande por dentro. "É hora?" eu disse. "É hora." Não entrei em pânico. Não fui o tipo de homem que corre de um lado para o outro esquecendo a bolsa e procurando a chave do carro que está na mão. Levantei, me vesti. Peguei a bolsa que estava pronta há 2 semanas, na entrada do quarto dela. Desci, aqueci o carro, voltei. Ela estava no corredor, de calça confortável e casaco, o cabelo preso, as mãos ainda na barriga. Fomos para o hospital na chuva quieta, ela com a mão na minha no câmbio, o percurso inteiro. Não falamos muito, não precisava. Na sala de parto, fiquei do lado dela durante tudo. Segurei a mão quando ela apertou. Não recuei quando ela apertou forte. E ela apertou forte. Te digo isso sem drama, porque parto é a coisa mais real que existe e segurar a mão de alguém durante isso é uma das formas mais antigas de dizer eu estou aqui sem usar palavra nenhuma. Quando Pedro nasceu e chorou pela primeira vez, esse choro específico, inaugural, de alguém que acabou de chegar num lugar completamente novo e está anunciando que chegou, eu não estava preparado para o que senti. Nenhum relatório, nenhuma aquisição, nenhum fechamento de negócio que eu tivesse feito em 20 anos de carreira tinha me preparado para isso. Era grande demais para caber em qualquer categoria que eu tinha disponível. Chorei, sem vergonha, com o rosto molhado na frente de médico, enfermeira e de Luísa, que me olhava da maca com um sorriso que era cansaço e alegria e alívio e amor, tudo junto numa expressão só. Ela disse, "Você está chorando mais que ele." Eu disse, "Ele tem mais experiência em chegar em lugar novo. Para mim é a primeira vez." Ela riu, exausta, recém-parida, com o filho no peito, e riu. Aquele riso que eu tinha aprendido a reconhecer nos primeiros dias do casamento e que agora era o som que eu mais gostava no mundo. Pedro Duarte. O nome dela tinha escolhido. O pai que ela perdeu aos 15 anos. O homem que ela nunca conseguiu despedir direito porque 15 anos é nova demais para entender que despedida é necessária. Quando ela me contou o nome que queria, eu não hesitei um segundo. Pedro Duarte, eu disse, soa como alguém importante. Meu pai era importante, ela disse, só não era rico. Esses costumam ser os mais importantes. A mansão virou lar de vez depois que Pedro chegou. Não de forma dramática, de forma acumulada, detalhe por detalhe, dia por dia, aquela mesma forma silenciosa com que Luísa tinha transformado o jardim. Sem anunciar, sem projeto, com presença e cuidado, e o tempo que as coisas boas precisam. A dona Teresa veio morar perto. Eu comprei uma casa pequena a 3 quarteirões da mansão, térrea, com quintal, com sol da manhã no quarto principal. Ela entrou pela porta, andou por todos os cômodos com a bengala batendo no piso, parou na cozinha, abriu e fechou todos os armários, ligou e desligou o fogão, testou a pressão da água na pia. Depois virou para mim e disse, "Tá boa, mas o jardim precisa de flor." "A Luísa cuida do jardim na semana que vem", eu disse. "Eu sei que ela cuida. Eu tô falando para você plantar alguma coisa antes, para eu chegar e já ter o que regar." Plantei.
Fui ao viveiro com ela. A Dona Teresa de Bengala me conduzindo pelo corredor de plantas como se fosse a dona do lugar, apontando o que queria, descartando o que não queria com um gesto de mão que não admitia discussão. Comprei o que ela escolheu. Plantei no quintal dela no sábado de manhã, de joelho na terra, com a Dona Teresa sentada numa cadeira de plástico do lado, me orientando sobre profundidade e espaçamento com a autoridade de quem cultivou jardim por 60 anos. Quando terminei, ela olhou o resultado, ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Minha neta escolheu bem." Não disse mais nada. Entrou para fazer café. Mas eu fiquei no quintal com terra nas mãos e aquelas 4 palavras no peito, e eram suficientes. Eram mais do que suficientes. Nas tardes, a Dona Teresa vinha para a mansão cuidar do Pedro. Sentava na poltrona da sala, não a de veludo da suíte, uma poltrona nova que Luísa tinha comprado cor de mostarda, que ficava perto da janela com sol. E ficava com o neto no colo por horas. Cantava, rezava em voz baixa, contava a história com começo, meio e fim, e uma moral no final que ela inventava na hora, dependendo do humor. Pedro dormia no colo dela com a facilidade de quem encontrou o lugar mais seguro do mundo. Eu chegava do trabalho e encontrava esse quadro, a Dona Teresa na poltrona de mostarda com o Pedro dormindo, o jardim do lado de fora pela janela, Luísa na cozinha ou no jardim ou na varanda, e ficava parado na entrada por 1 segundo antes de entrar. Não por hesitação, por escolha. Escolhia ficar 1 segundo olhando antes de entrar, porque queria registrar, guardar. Porque aprendi tarde que as coisas que valem a pena precisam ser vistas de verdade. Não passadas, não cruzadas, não conferidas numa agenda entre uma reunião e outra. Vistas. No primeiro evento corporativo depois do nascimento de Pedro, voltei acompanhado. Luísa de vestido verde, comprado numa loja do bairro, como sempre, com aquele jeito dela de não precisar de estilista para ficar bonita do jeito certo. Pedro tinha 3 meses. A Dona Teresa tinha ficado com ele. Luísa tinha amamentado antes de sair e colocado o monitor no bolso da bolsa e checado o celular 2 vezes no carro. No evento, um dos diretores mais antigos me puxou de lado durante o coquetel. "Como é ser pai, Renato?" Eu pensei por 1 segundo. Não no sentido de que a resposta era difícil, no sentido de que eu queria dar a resposta certa, não a resposta de CEO, que responde pergunta pessoal em evento corporativo. Disse: "É a única coisa que eu fiz na vida que não tem estratégia de saída. E é exatamente por isso que é a melhor coisa que eu já fiz." Ele me olhou, assentiu devagar, com o olhar de quem reconhece uma verdade quando ouve. Mais tarde, num grupo maior, outro sócio perguntou sobre Luísa, não com mal intenção, com a curiosidade genuína de quem ouviu sobre ela por meses, mas ainda estava aprendendo quem ela era. Eu disse: "A minha esposa é a pessoa mais extraordinária que eu conheço. Ela me ensinou a fazer café, a ter medo do escuro sem vergonha, a plantar rosa e a rasgar contrato. E me deu um filho que tornou essa empresa inteira insignificante comparada ao sorriso dele." Do outro lado da mesa, Maurício Andrade estava sentado. Ouvi minha própria voz chegando até ele. Vi o momento em que ele abaixou o olhar para o prato, não de descaso, de reconhecimento, de alguém que fez uma aposta errada lá atrás e que agora está assistindo o resultado e entendendo o tamanho do erro. Não disse nada para ele, não precisava. Algumas coisas se resolvem sozinhas quando o tempo passa e a verdade fica visível. No aniversário de 1 ano do casamento real, não do contrato, do casamento, eu reservei a suíte, a mesma. Sempre a mesma. Ela entrou e ficou parada na entrada, como nas outras 2 vezes, mas dessa vez o olhar era diferente. Era o olhar de alguém que está vendo um lugar que tem história, que tem camada, que tem o peso específico de tudo que aconteceu ali dentro. As pétalas do jardim no chão, a poltrona de veludo azul, as taças, e num Moisés ao lado da poltrona,
Pedro dormindo, trazido porque a dona Teresa tinha insistido que noite de aniversário de casal precisava ter filho perto, que família não se divide em data especial. A dona Teresa tinha uma lógica própria e eu tinha aprendido a não discutir. Luísa foi até o Moisés, olhou Pedro dormindo, ajustou o cobertor. Um gesto que ela fazia automaticamente, como regar planta, como dobrar cobertor de poltrona, como todas as formas pequenas de cuidado que ela praticava sem anunciar. Depois veio até mim. Sentou no meu colo, na poltrona de veludo azul. Colocou a mão no meu peito, a palma aberta, os dedos fechados. A mesma mão, o mesmo gesto. O terceiro lugar onde esse toque aconteceu. A suíte da primeira noite, a cozinha da escolha, agora aqui de novo. Lembra da última vez que eu fiz isso aqui? Ela disse. Lembro, você disse que era virgem e eu dormi na poltrona. Ela riu. O riso que eu tinha aprendido a reconhecer no começo e que agora era tão meu quanto qualquer coisa que eu tivesse. E hoje, coloquei a mão sobre a dela no meu peito. Hoje eu durmo onde você estiver. Ficamos assim, ela no meu colo, a mão no meu peito, Pedro dormindo no Moisés ao lado. A cidade lá fora pelos vidros do chão ao teto, as pétalas do jardim no chão, tudo igual, tudo diferente. A última imagem que eu guardo daquela noite é essa. A poltrona de veludo azul, vazia, porque os dois já tinham ido para a cama. Sobre o assento da poltrona, dois objetos que ninguém colocou ali intencionalmente, que simplesmente foram parar lá durante a noite, como as coisas que importam de verdade sempre fazem. O contrato rasgado em 4 pedaços, que Luísa tinha pedido para emoldurar, e eu tinha dito não, porque moldura transforma em decoração, e eu queria que ficasse solto, frouxo, mortal. Para lembrar que contratos não seguram pessoas, que as coisas que ficam não ficam por documento, ficam porque querem. E ao lado, uma rosa vermelha do jardim, fresca, que ela tinha colocado no bolso do vestido antes de sair de casa e que tinha ficado na poltrona quando ela tirou o vestido. Uma rosa do jardim que ela tinha criado do zero, num retângulo de terra seca que ninguém cuidava. O contrato rasgado à esquerda, a rosa à direita. E no fundo, desfocado, o Moisés com Pedro dormindo. Eu olhei essa cena antes de apagar a luz. Por um segundo. Por escolha. Porque aprendi a escolher ver o que vale a pena. Um homem que acreditava em contrato descobriu que o único acordo que dura é o que não precisa de assinatura. Uma florista que aceitou um contrato para salvar a avó acabou salvando um milionário que não sabia que precisava ser salvo. O contrato virou pó. A rosa floresceu. E entre os dois, sempre entre os dois, tudo que o dinheiro nunca comprou e o destino entregou de graça. Uma família.